Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o trabalho de hoje. A gente seguindo no estudo do nosso livro, né? O Marxismo Ainda é Útil, de Frei Beto. E estamos agora no capítulo 11. E o capítulo 11, ele vai mostrar que é possível superar o capitalismo? Sim. Como? Com socialismo. Mas aí o capítulo 11 vai falar para a gente um pouco desse histórico do socialismo ao imperialismo. Tá bem, Roberta? Os grandes países capitalistas, no início do século XX, tratavam outros países como suas colônias. A Inglaterra dominou Uganda, Gana, Rodésia, que hoje é o Zimbábue. A África do Sul, a Índia e a Austrália e outros. A França dominou a Argélia e o Marrocos, entre outros, né, Mariângela, Rayane. Então, a França dominou a Argélia e o Marrocos e entre outros. E os Estados Unidos dominaram Porto Rico e tomaram do México, em 1847, os atuais estados do Texas, da Califórnia e do Novo México. A relação entre metrópole e colônia se dava da seguinte maneira. Veja, e Ana Lima. A metrópole detinha a direção política e econômica da colônia, né? A colônia fornecia os produtos agrícolas e matérias-primas, né, à metrópole, e era proibida de ter indústrias próprias. Vivemos isso aqui no Brasil também, né? A colônia só podia comprar produtos industrializados do país que a dominava. Então, se a dominação, Tomás Diniz, se a dominação era da Inglaterra, a colônia só podia comprar os produtos industrializados da Inglaterra, ou da França, ou dos Estados Unidos. Quem decidia os preços dos produtos exportados e importados pela colônia era a metrópole. Então, os povos de muitas colônias começaram a se revoltar. Eles queriam a independência e o direito de determinar seus destinos. É interessante porque as novelas da Seis sempre são novelas de época. E essa agora, né, que está terminando, este mundo novo, né, fala exatamente desse processo do Brasil imperial e até a independência. Mas nós temos uma independência muito distinta dos demais países da América Latina, viu, gente? Porque aqui nós não nos transformamos em república com a independência e os demais países sim. Talvez esse nosso atraso também tem muito a ver com isso. Então, as potências colonialistas passaram a investir muito dinheiro na indústria bélica e no transporte e manutenção de tropas nas colônias. Mesmo assim, o anseio de libertação dos povos demonstrou ser mais forte que a força militar das metrópoles. Então, eles gastavam muito com investimento bélico, né, e a manutenção de tropas nas colônias. E, obviamente, quem saía perdendo era o povo, que tinha menos investimento para as necessidades do povo. Surge, então, uma nova fase do capitalismo, que é o imperialismo. Então, gente, o imperialismo é uma fase do capitalismo, tá? A diferença entre colonialismo e a nova etapa imperialista é que a dominação se faz principalmente através da dependência econômica. Então, você não tem mais, né, aquele viés de dependência escravocrata. Você, depois das independências, você vai reconhecer as independências, mas você continua dominando economicamente, né? Os países desenvolvidos exportam capital para os subdesenvolvidos e, na forma de juros ou lucros, recuperam 2 ou 3 vezes mais do que investem.
A forma mais sofisticada de exploração imperialista dá-se hoje por meio das multinacionais e do controle da tecnologia que elas exercem. Veja, uma pequena história da Coca-Cola, vamos entender. Pequena história de uma grande multinacional. O refrigerante vendido em mais de 200 países, ei Eva, boa noite, surgiu em 1886, na farmácia de John Pemberton, em Atlanta, nos Estados Unidos. Eles inventaram um remédio para dor de cabeça e distúrbios do sistema nervoso. Como o governo proibiu que fosse usado como medicamento, então o xarope passou a ser consumido como refrigerante. O segredo da Coca-Cola está na fórmula do seu xarope, conhecida por no máximo 10 pessoas. A matriz estadunidense concede o direito de uso do xarope importado de Atlanta e do nome da firma, desde que os engarrafadores de todo o mundo respeitem as regras ditadas por ela, inclusive o desenho da garrafa. E Ricardo? E paguem à Coca-Cola 15,7% do produto das vendas por atacado. De seus lucros, a matriz tira 5% para gastar com apoio publicitário e promocional nos diversos países. Em 1977, o governo da Índia nacionalizou a Coca-Cola, denunciando que a comercialização do misterioso xarope proporcionava à multinacional lucros de até 400%. Em 25 anos de atividade, a empresa investira apenas $100 mil na Índia e levara para os Estados Unidos lucros no valor de $12 milhões. É o que a gente chama de mais-valia, que o Marx explicou e muita gente acha, né, que não tinha muito sentido, mas tem todo sentido. A exploração capitalista está no lucro, né, naquele trabalho a mais que você realiza e não recebe por ele, aquele trabalho a mais em que o valor do seu produto, daquilo que você produz, está nas primeiras horas de trabalho. O restante do trabalho é lucro da empresa. Bom, a Coca-Cola chegou ao Brasil em 1939. O xarope foi examinado em laboratórios, mas não se conseguiu descobrir sua fórmula. Verificou-se, porém, que contém aditivos químicos prejudiciais à saúde. O principal é o ácido fosfórico, que se mistura ao cálcio existente no organismo humano. Tal combinação faz com que o organismo ponha para fora o cálcio, tão importante à saúde, na forma de fosfato de cálcio. Essa descalcificação produz enfraquecimento nos ossos, especialmente dos dentes em formação. Por isso que a gente tem que evitar de dar crianças, né, gente? Pesquisa, e Ana Costa, pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 1968, um ano antes de eu nascer, comprovou que ratos alimentados com Coca-Cola apresentavam deficiência congênita na segunda geração de filhos. Seus ossos partiram com facilidade. Apesar das conclusões dos laboratórios, em 1939, Getúlio Vargas baixou um decreto facilitando a entrada do produto no país. Apenas o consumidor ficava avisado de que o registro do produto é falso,
pois nem o governo conhece sua verdadeira fórmula. Por isso, toda garrafa de Coca-Cola no Brasil trazia, anos atrás, sob o nome de refrigerante marca registrada de fantasia, é um eufemismo para dizer que não é verdadeiro, que o registro é falso. Isso está lá na revista Exame, no dia 21/3/84, tá? Retrato do Brasil. Então, veja, isso nós estamos falando de uma multinacional, como ela ganhou dinheiro, né? E ainda ganha, né, gente? Que lucra em cima dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Como funciona, então, uma multinacional? A multinacional é uma empresa que diversifica sua atividade produtiva por várias nações, certo? Exemplo, indústrias automotoras como a Volkswagen, a Fiat, a Ford, alimentícias como a Nestlé, a Coca-Cola, de eletrodomésticos como a Philips e de bebidas como a Ambev e outras. Antigamente, o brasileiro que quisesse comprar um carro Ford tinha que importá-lo dos Estados Unidos. Agora, a Fiat já não precisa gastar em transporte marítimo para trazer seus automóveis ao Brasil, pois instalou uma fábrica em Betim, Minas Gerais. Ao instalar fábricas nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, as multinacionais obtêm as seguintes vantagens. Olha só, gente, presta atenção nisso. Primeiro, vendem seus produtos onde são produzidos, sem gastar com transporte internacional. Segundo, pagam menos impostos e ainda recebem subsídios e incentivos fiscais dos nossos governos. Vejam, vocês se lembram que quando a Maria do Carmo Lara foi prefeita em Betim, se não me engano, 2001, foi o ano em que a Fiat terminou o subsídio, e Gláucia Fulgêncio, terminou o subsídio dela de 30 anos sem pagar impostos no Brasil. E aí a Fiat então passou a pagar impostos. Gente, eu lembro direitinho, a Maria do Carmo, na época, conseguiu fazer um reajuste de 100% dos servidores públicos. Para vocês terem uma noção do tanto de recurso de impostos que a Fiat gera para a cidade. E que em 30 anos ela não pagou nada. Então veja o quanto de recurso, o quanto poderia ser a vida melhor em nosso país se essas grandes empresas pagassem os impostos que deveriam pagar, né? Bom, o que mais? Contratam mão de obra muito mais barata que em seus países de origem. Quer dizer, o operário da Fiat no Brasil ganha 10 vezes menos que o operário da Fiat na Itália. Adquirem matérias-primas a preços baixos nos países onde se instalaram, né? Matéria-prima está aqui. E monopolizam o mercado, controlando, pois acabam com a concorrência das pequenas e médias empresas nacionais. Então, essa é a forma, né, em que as multinacionais, que estão todos, né, pelo mundo espalhado, ganham dinheiro, leva dinheiro embora do país que ela se instala. A gente tem a ilusão de que ela está gerando muito emprego, mas está gerando emprego com um salário muito menor, 10 vezes mais baixo do que do país, e tendo todas as regalias no país onde elas se instalam. A educação do modo de produção capitalista. Como que funciona a educação? Para vocês entenderem que tem a ver com o processo de como se forma e para quê, né, as pessoas de acordo com o modo de produção. No modo de produção capitalista, o cientista político Ivo Lesbaum, em texto em 1975, titulado Capitalismo e a Pessoa Humana,
ele faz uma análise das oportunidades de educação nas sociedades capitalistas em Quênia, especialmente em relação aos mais pobres. E eis um trecho desta análise, veja. Chegar às universidades é coisa incomum às camadas pobres. E tudo tem a mesma causa, a exploração do trabalho. Porque o pai de família não ganha o suficiente, a casa não oferece condições para o estudo, a mãe tem que trabalhar, o filho não tem como obter o material escolar e às vezes nem mesmo a roupa para a escola. Frequentemente, o filho é forçado a trabalhar para ajudar o orçamento familiar, deixando, consequentemente, de estudar. Mesmo os que, com muito esforço e sacrifício, conseguem chegar às portas da faculdade, têm de enfrentar a concorrência desleal com inúmeros outros que tiveram meios e ambientes para estudar. Pode-se dizer, portanto, que o ensino é seletivo. Formam-se aqueles que têm condições financeiras para tanto. Ocorre aquilo a que nos referimos no início. O sistema capitalista, por basear-se na exploração da grande maioria por um pequeno grupo e por fazer do dinheiro a mola mestra de seu funcionamento, exclui a população pobre das vantagens da educação. Verifica-se um desenvolvimento seletivo, isto é, só se dá em benefício de uma classe. É ela que vai obter boas moradias, bom tratamento médico, bom ensino. A classe explorada se vê cada vez mais relegada. Aqui cabe uma observação. Muitos se utilizam de exemplos de pessoas pobres que se esforçaram, estudaram, com dificuldade acabaram por vencer na vida, para dizer que o sistema capitalista todos têm as mesmas oportunidades. A diferença seria que uns se esforçam e por isso ficam ricos e outros não, e daí serem pobres. A análise da essência do capitalismo mostra que a verdade não é essa. Esses casos são apenas exceções individuais. A classe trabalhadora como um todo nunca se enriquecerá. Os pobres, como conjunto, nunca obterão condições dignas de vida. Só um ou outro pobre, um ou outro trabalhador consegue individualmente subir e furar o bloqueio que o prende à pobreza. Então vejamos alguns dados para a gente entender isto, né? Então veja, o sistema capitalista, a questão do ensino está vinculado também a qual a classe que vai ter conhecimento, né? Então, os pobres vão ficar sem conhecimento, sem acesso, sem desenvolvimento e vão continuar sendo pobres. Vejamos, então, a verba federal para o Ministério da Educação em 2018 foi de 3,2 bilhões, 40% menor que a verba de 2017. Vocês se lembram também que depois do golpe, o que houve? A redução, uma aprovação da PEC que desmontou, que congelou os investimentos da educação, da saúde e da assistência social. Congelou por 20 anos, viu, Gustavo? O Brasil abriga em suas 186 mil escolas 48,8 milhões de alunos nas redes públicas e privadas e 2,2 milhões de professores e professoras. 96,4% das crianças e jovens estão nas escolas, mas ainda há 1,5 milhão fora da escola.
Entre os jovens, 40,8% não terminam o ensino médio até os 19 anos e 24,1% das crianças não concluem o ensino fundamental. E no fim do ensino fundamental, 66,1% não aprenderam português no nível adequado. No fim do ensino médio, 92,7% não sabem matemática no nível adequado. De cada 100 crianças, só 54 sabem ler e escrever entre 8 e 9 anos de idade. Enquanto no Brasil os alunos ficam apenas 4,5 horas na escola, exceto as poucas que funcionam em período integral, nos países desenvolvidos a permanência chega a 7 horas por dia. O censo escolar, divulgado no início de 2018, revelou que apenas 54,3% das escolas têm biblioteca. Gente, 54,3% de escolas têm bibliotecas ou salas de leitura. Só 11% dispõe de laboratórios de ciências e 47% de acesso à informática. 41% das escolas possuem rede de esgoto e 51% fossas e 3% nenhuma coisa nem outra. Em 2017, 383 mil jovens de 15 a 17 anos estavam fora do ensino médio. De onde são esses dados? Do IBGE, do MEC, do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2018. Então veja, em um ano, 2 anos, o quanto que caiu, né, o investimento público e quem sofreu mais com essa queda? O povo pobre. E aí a gente fala assim, porque o menino não quer estudar. Qual que é a condição que ele tem para estudar? Que incentivo que ele tem? A escola não tem nem biblioteca, né? Olha lá. 54% das escolas têm biblioteca. E as outras? Que acesso se tem à leitura? Isto, gente, é muito sério, porque nós tivemos agora recentemente, né, uma posição aí do ministro da Economia querendo, dentro da reforma tributária, tributar os livros. Gente, é para que tributar os livros mesmo? Porque diz ele que quem compra livro nesse país é rico. Olha, pobre não pode ter acesso a livro, então, né? E a distribuição dos livros gratuitos e os livros mais baratos, acessíveis. Esse aqui, por exemplo, é um livro que ele é barato. Esse é um livro de acesso fácil, curtinho, linguagem simples. Mas quem vai poder comprar se tributar? Ele fica mais caro, não é mesmo? Então, daí a gente percebe que o sistema capitalista, ele, em todos os níveis, né, do país, ele vai tentar colocar sua marca. Então, quer dizer, no capitalismo, a escola, a oferta é para todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que têm condição de permanecer na escola. É esse o grande desafio, né? E sem contar a disputa com o ensino privado. E também é assim com relação à saúde, né? Eu assisti recentemente uma aula, né, num curso da PUC-RS do Rio Grande do Sul,
com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E ela falava o seguinte: o SUS, por exemplo, o SUS é o melhor sistema de saúde público no mundo. No mundo. Mas sabe o que faz o SUS não funcionar bacana? Os interesses privados, os interesses do mercado, né, de saúde privado, que não interessa que o SUS funcione. Você já pensou se o SUS funcionasse muito bem? O que aconteceria com os planos de saúde? Essa é uma questão que a gente vai desenvolver na próxima aula, nossa próxima segunda. E nós vamos ver então lá no epílogo do livro que ele vai falar assim: socialismo real, equívocos e os desafios. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai mostrar para a gente agora o que é o socialismo, que é a contraposição do capitalismo, e o que realmente aconteceu chamando de socialismo. Então, não perca a nossa próxima aula, na próxima segunda. Grande beijo para você que permaneceu aqui comigo até o final. E beijo no coração. Até a próxima segunda. Tchau, gente.